Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal Canto das Iabás. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês e gravar esse vídeo e falar sobre intolerância religiosa nos dias atuais. Pessoal, quem puder deixar seu like, deixar sua curtidinha e também estar se inscrevendo em nosso canal e puder também compartilhar esse vídeo, isso é de extrema importância para o crescimento do canal e ajuda a incentivar também o crescimento do canal. Ok, pessoal? Então, eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre a intolerância religiosa que há dentro dos nossos cultos atualmente. A gente observa que muitas das vezes a intolerância ela acontece dentro da nossa própria religião, dentro do nosso próprio culto, entre as próprias congregações, entre os próprios membros que fazem parte da nossa religião, do nosso culto, seja ele da diáspora, seja ele da cultura iorubá, né? Seja da cultura Ifá, seja da Umbanda, seja da Quimbanda, né? Pessoal, precisamos parar para refletir um pouco sobre isso e parar de ficar nos degradando uns aos outros, né? Por compatibilidade de ideias, por compatibilidade de conhecimento, né? Cada qual tem o seu conhecimento, cada qual teve a sua cartilha, cada qual teve seu guru, teve sua aprendizagem, uns mais, outros menos, né? Não importa, mas acima de tudo precisa-se haver respeito, respeito mútuo, ou seja, de ambas as partes. A Umbanda precisa respeitar o Candomblé precisa respeitar o culto tradicional precisa respeitar o Candomblé, né? De forma parcial. Eu estou falando isso porque eu ouvi uma pessoa dizendo assim: não existe mão de faca, né? Não se dá a mão de faca a ninguém, isso não existe, né? Dentro do culto não existe isso, né? Como que não existe? Existe sim, só que existe dentro da diáspora, dentro do candomblé, dentro da cultura dos orixás, dentro do candomblé afro-brasileiro que foi criado aqui no Brasil, existe sim. Existem diversos cargos, né, diversos postos, diversos oiê, que foram criados pelos nossos antepassados. De forma errônea, não importa. Não importa. Até mesmo porque ninguém consegue construir uma casa sozinho. Ninguém consegue levar uma casa de culto sozinho. A gente observa que até nas outras religiões tem cargos, vamos falar dessa forma. Né? Se a gente for para a católica, lá tem o padre, tem o bispo, tem o arcebispo, tem o papa e assim por diante. Como tem o pastor, tem o bispo, tem o obreiro. E por que a diáspora não pode ter os seus auxiliares ali do Babalorixá, da Ialorixá? E por que não existe? Existe sim, só que existe dentro da diáspora. Uma coisa que foi criada, inventada, não importa que foi inventado. Mas foi criado, foi inventado aqui. Justamente, todo mundo já está cansado de ouvir e saber que o Candomblé, como a Umbanda, foram criados aqui no Brasil. São religiões de origem africana, sim, porém foi se reinventado, ou posso dizer mesmo criado aqui no Brasil. Então, mão de faca existe, que é o Axogum, né? A pessoa que é responsável pelo corte dos animais, pela imolação dos animais, pela sacralização dos ibás, né? Dentro do culto. Esse cargo, esse posto existe sim. Só que existe dentro da diáspora.
pode não existir dentro do culto tradicional. Como muita coisa que se faz dentro da diáspora, né, não se faz dentro do culto tradicional e vice-versa. Como muita coisa que se faz dentro dos rituais de Umbanda, também não se faz dentro do candomblé, né? Então precisamos nos respeitar, acima de tudo, nos respeitar mutuamente, né? Socialmente, religiosamente, humanamente, e aceitar as nossas diferenças. Não ficar essa degradação, essa discórdia a todo momento, né? Porque existe, porque não existe, porque o meu é melhor, o seu é pior, o meu é mais forte, o seu é mais fraco, o meu é poderoso, o seu não é. Entendeu? Eu acho isso totalmente desnecessário. Desnecessário, tá? O candomblé ele precisa se renovar, o candomblé precisa crescer, tá? Como a Umbanda, como o culto tradicional, como a Quimbanda, qualquer segmento espiritual que vá trazer melhoras ao ser humano, melhora material, espiritual, intelectual, emocional, tem que crescer. Tem que crescer e pessoas que são líderes têm que procurar trazer sim o esclarecimento, trazer sim elucidação para os leigos, para aqueles que não conhecem. Chega de enganação, as pessoas estão cansadas, né, de ser lubrigiadas, ser enganadas, independente de qual segmento religioso que seja. Porque tem sim ótimos babalorixás, ótimas ialorixás, né? Nos 4 cantos do Brasil tem, com certeza, Rio, São Paulo, Bahia, no Norte, no Nordeste, com certeza tem, né? Bons babalorixás, sim. Boas ialorixás, sim. Bons sacerdotes, sim. Porque se assim não fosse, então o candomblé não teria sobrevivido até a data de hoje. E não vinha não estaria se lutando para resgatar, para manter e dar continuidade a essa religião também que é tão maravilhosa e que tanto já ajudou a diversas e a milhares de pessoas. Se hoje conhecemos o culto tradicional, se hoje conhecemos determinados fundamentos da cultura iorubá, agradecemos aos nossos antepassados, agradecemos aos negros que vieram de além-mar e assim foram escravizados aqui na nossa terra, no nosso país, e com eles trouxeram a cultura deles, né? A cultura dos orixás, a cultura dos iquices, a cultura dos seus voduns, né? Das suas deidades, dos seus deuses. Então foi aí que tivemos a oportunidade, né, de conhecer essa tão maravilhosa cultura, da qual aqui foi remodelada, readaptada para a nossa realidade. Então temos que viver a nossa realidade espiritual, sim, e nos respeitar, porque fala-se tanto em tolerância religiosa, mas na realidade essa intolerância muitas das vezes parte de dentro da nossa própria religião, né? Porque ninguém entra num consenso. Ninguém entra num consenso comum. Então precisamos parar com isso. Precisamos acabar com isso. Entendeu? Cargo, posto, pode não existir no culto tradicional, mas existe no culto do candomblé, por exemplo, sim. Então, quando a pessoa vai falar, vai se expressar, se você é do culto tradicional e no seu culto não existe, você não pode dizer que não existe de uma forma generalizada. Ah, isso não existe, isso é uma invenção. Pode até ser uma invenção, sim, mas então é uma invenção da nossa diáspora, da qual também não é milenar, mas é centenária, né? Porque o candomblé é centenário, é uma das religiões mais antigas e criadas aqui dentro do nosso país,
dentro do Brasil, da qual merece também o seu respeito. É óbvio que o orixá é milenar, né? A cultura dos orixás é milenar. É uma tradição milenar. Já foi criada há milênios atrás em continente africano. E que aqui foi readaptada. Então aqui temos sim, temos Ogãs, temos Ekede, temos Alabês, temos Axoguns, Babaquequerê, Iaquequerê, Babaefum, Iaefum, Agibonã, Iabacé, Iamorô, né? Cargos que existem para estar auxiliando ali o Babalorixá. Até mesmo que na cultura iorubá, o Babalaô, ele além de ser iniciado para Ifá, ele se especializa dentro do culto de Ifá. Então ali ele vai aprender o Meri de Logum, ele vai aprender o Iquim Ifá, ele vai aprender o Opelé Ifá, os seus Odus, seus Itãs, suas histórias, suas medicinas, seus ebós, mas de uma forma mais centralizada, mais específica. Enquanto o Babalorixá, aqui no nosso país, ele tem que ser uma verdadeira enciclopédia. Ele tem que ser uma verdadeira enciclopédia de aprendizado, diariamente, constantemente. Aquele que quer ter algo a passar e a repassar para os seus seguidores. Agora, aquele que só tem anos de bata também é diferente. Porque não adianta você ter 50 anos, né, 60 anos, 40 anos de iniciação e você não sabe afiar um obi, né? Você não sabe decifrar um jogo de merim, que é o jogo de 4 búzios, né? Onde tem ali 5 a 6 interpretações diferentes. Você não conhece um fundamento de um orixá, não se especializou, então você é apenas um ebome, apenas o meu mais velho, mas que infelizmente não se apurou, né? Não buscou conhecimento. Enquanto o Babalorixá, enquanto a Ialorixá, ele precisa diariamente estar sempre se reciclando, sempre buscando cada vez mais o saber, o conhecer, com o mais novo, com o mais velho, com seus iguais, porque nós aprendemos com o mais novo, aprendemos com o mais velho, aprendemos com nossos iguais, correto? Então, temos que parar com isso. Temos que unir, o candomblé precisa se unir, não importa se é banto, se é jeje, se é congo, se é nagô, se é vodum, se é xambá, se é izexá. Não importa, precisamos nos unir. Nos unir, passar esclarecimento um para o outro, trocar folhas sim, trocar ideias sim, trocar conhecimentos sim, para elevar o conhecimento da nossa religião, mostrando que a nossa religião tem seus fundamentos sim. Correto? Como a Umbanda também tem o seu valor, tem os seus fundamentos, né? E merece todo o respeito dos outros segmentos. Correto? Então precisamos acabar com essa intolerância, principalmente dentro do próprio culto. Precisa nós nos respeitarmos para que os outros também dos outros segmentos, das outras religiões, também passem a nos respeitar. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês nessa tarde, um pouquinho, tá, sobre intolerância religiosa. Uma boa tarde para todos, tá bom? E fiquem todos na paz.